Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Testemunhos abençoados. E que se a gente for parar e prestar atenção em tudo, o Senhor está sempre nos alertando. Ele nos alerta em tudo. Porque Ele quer a nossa salvação. Se nós formos olhar o inimigo, nós desistimos. E achamos que Deus é que não faz nada para nós. Mas Deus faz. Esse Deus maravilhoso. Que hoje Ele botou no meu coração para me falar de medo. E eu te pergunto nessa tarde: você tem medo? Você tem medo de fazer a obra e fazer errado? Você tem medo de abrir uma firma e às vezes dar tudo errado? Ou você quer uma grande obra, uma grande firma, se a gente começar de pequeno? A gente começa de baixo, você não começa de cima. Você tem medo se às vezes você tem chamado para pregar, ou para fazer uma visita, ou para orar, e às vezes a sua oração você acha que é tão simples que os outros vão falar mal da sua oração. Eu já tive isso, meus irmãos. Eu pensava assim, ninguém vai querer minha oração é tão simples. E não é a beleza da sua pregação, da sua oração, não é a quantidade da sua oração, é a sua fé e você rasgar o coração do Senhor. Porque quando você rasga o seu coração para o Senhor, uma mínima palavra que você falar, Deus ele age, Deus faz um milagre. E dali o que vai sair da sua boca é Deus que vai colocando. Não adianta você querer copiar a oração de alguém que fala tantas palavras bonitas. E se o Senhor não estiver ali? É igual a casa do Senhor. É claro que a casa do Senhor tem que estar linda, sim. O melhor desse mundo é para nós, é para o conforto nosso. Mas ela tem que estar bonita, mas com a presença do Senhor. Se não tiver a presença, de nada adianta. E do jeito que o povo quer viver, eles querem viver de qualquer jeito. E não é assim, né? E o Senhor ainda colocou no meu coração. Você tem medo? Medo de quê? Você conhece o Deus que você serve? Se você conhecesse tanto o Deus que você serve, tem medo de quê? Se tudo acontece na nossa vida, você amando a permissão dele. E em tudo ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Seja de fortalecimento, de crescimento, de persistência. Que nada na nossa vida é do dia para a noite. Nada. Tudo passamos por um processo. Processo doloroso. Processo que o inimigo começa a colocar em nossa cabeça. Cadê o Deus que você serve? Por que ele não te ajudou nisso? Por que ele não fez aquilo? Porque não está no tempo ainda. O nosso Deus ele é tão perfeito que ele entrega tudo na nossa mão. Perfeito? Ele não entrega de qualquer jeito. Até para entrar na nossa vida. Não é de qualquer jeito. Por tanta palavra diz que ele bate a porta. Ele bate a porta, se você abrir o teu coração, ele entra e ceia com você. Mas se você não abrir a porta, ele espera mais um tempo. Porque o nosso Deus, ele não é sem educação. O nosso Deus, ele tem tudo preparado. Nada foge do controle dele. Nada, nem o tempo. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, poderia ter sido antes. Poderia, mas não foi por quê? Porque Deus não quis. Porque tudo está nas mãos dele. Se ele quiser estragar o dedo, e tudo modifica a sua vida. Tudo é transformado na sua vida. Mas quando tudo é muito fácil na sua mão, você não dá valor. Não dá. Então precisamos passar para o processo para chegar aonde o Senhor quer na nossa vida. Amém? E aí eu gostaria que os irmãos abrissem sua santa palavra em Números, capítulo 13. Glórias. Aleluia. Glória a Deus. És maravilhoso, Senhor. E falando sobre o medo ele nos faz parar, meus irmãos. Ele te faz parar o propósito de Deus. Tudo que Deus preparou para mim e para você. Mas nessa tarde o Senhor quer quebrar esse medo. Ele quer arrancar da sua vida. Amém? Então nós vamos ler Números capítulo 13, o versículo 1 e o 2. Glória a Deus. E assim diz o Senhor, os 12 filhos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles.
Aí depois a gente vai lá no 26, 27 e 28, no mesmo capítulo 13, tá? Glórias. Vamos começar no 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Foram 40 dias que eles ficaram no lugar, já para vocês verem. E caminharam e voltaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, mostraram-lhe o fruto da terra. E entraram-lhe e disseram: fomos à terra e o que nos enviastes, e verdadeiramente maná, leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do sul, os heteus e jebuseus. E os amorreus habitavam na montanha, e os cananeus habitavam junto do mar e pela margem de Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevalece-nos contra ele. Amém? Vamos só para ele. Nós já conhecemos essa história, pode sentar, meus irmãos. Essa história quando Deus fala, né, com Moisés, para levar o povo 12 espias, para eles verem a cidade que Deus ia dar para eles, que era para eles. Eles foram, obedeceram, espiaram a terra. Eles tiveram 40 dias dentro daquele lugar, observando tudo o que tinha lá. Sabia que lá tinha maná, leite e mel. Sim. Os cachos de uva eram tão grandes que o homem não conseguia carregar. Mas em vez deles observarem as coisas boas e deixarem aquilo entrar dentro do coração deles, eles começaram a observar os gigantes, porque o povo ali era grande. Aonde o inimigo, creio eu, que quando Paula estava contando o testemunho, né, ali das mulheres falando, as mulheres estavam falando das enfermidades, Deus falando com ela, que ele não estava naquele meio. Que aquelas enfermidades não era Deus que estava colocando. Se ela estivesse buscando Deus verdadeiramente, Deus cura. No tempo dele, mas ele cura. E creio eu que o inimigo deveria falar no ouvido daqueles homens, né? Isso não é para vocês. Olha que homens grandes. Olha que frutos grandes. E se para aqueles gigantes precisavam de 2 para carregar, imagina eles que eram pequenos. Porque o olhar dos gigantes deles era pequenininho. Eles não iriam dar conta de carregar. Então, o que eles fizeram? Eles olharam as dificuldades. Creio eu que o inimigo deve ter falado com eles, e eles observaram só as dificuldades. Eles não olharam o Deus que eles criam, o Deus que eles serviam, que era um Deus maravilhoso, que era um Deus de milagre, e que tinha dado o melhor dessa terra para eles, e que eles não souberam aproveitar. Por quê? Porque quando eles voltaram, eles falaram de tudo que tinha na terra, mas eles acharam que não era para eles. Eles não acreditavam que eles iam conseguir vencer aqueles gigantes. E os 2 únicos que acreditaram, que olharam e viram as maravilhas do Senhor. Porque o Senhor ele não nos envia em lugares ruins, lugares que nós não vamos conseguir vencer. Vamos ter luta? Vamos sim. Porque tudo nessa vida nós temos luta. Tudo nessa vida nós passamos por processos. Processos dolorosos, processos de lágrimas. Mas que quando nós observamos e olhamos o Deus que nós seguimos em frente. Nós temos coragem. Porque o medo, ele nos ensina nos mostra que nós não temos fé no Deus que nós servimos. Porque se nós tivermos fé no Deus que nós servimos, nós seguimos em frente. Nós não vamos desanimar. Nós vamos continuar firme e forte. Crendo em Deus. Não crendo na nossa força. Porque na nossa força nós não podemos nada. Na nossa força nós não conseguimos nada.
Mas na força do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, nós conseguimos. Nós conseguimos. Quando eu fico olhando essas pessoas que mexem com droga, a gente sabe que é difícil. É difícil. Mas a pessoa tem que ter força de vontade de ver. A gente sabe que eles vêm para a igreja, de repente ficam uma semana, daqui uma semana eles caem de novo, quando é fé volta de novo, mas eles não podem desistir. Senhor, eu não estou suportando, eu não aguento mais. E deixar aquele medo que eles não vão suportar viver sem a droga. Quando a gente vai olhar esses pregadores hoje, são grandes pregadores, vai olhar o passado deles, a maioria deles mexia com droga, mas eles tiveram força de querer mudar. Que foi fácil? Não foi fácil. Quantas vezes caíram, quantas vezes levantaram, mas eles creram no Deus que servia. E se a gente for olhar dentro da história da palavra do Senhor, quando a gente vai ver a história de Golias e de Davi, imagina só, os irmãos de Davi eram homens de guerra, eram homens grandes. Davi era pequeno. A palavra diz que ele era de porte pequeno, pequeno só no tamanho, mas na intimidade com Deus ele era grande. E muito grande. Enquanto aqueles homens que eram os irmãos dele, que era tudo grande, tudo de guerra, já acostumado a lutar com aquelas roupas todas pesadas, porque eles iam na força deles. Eles não iam na força de Deus. Golias, eles olharam, esses fortes homens, eles olharam o tamanho do Golias. Mas Davi não. Davi não olhou o tamanho de Golias. Davi olhou o Deus que ele serve. A intimidade que ele tinha com Deus, ele sabia quantas vezes Deus tinha livrado ele de leões, livrado ele de urso. Mas olha ele sabia que era Deus. Porque Deus, Ele é um Deus de milagre. Ele não nos deixa sozinhos. Ele sempre está do nosso lado. E ali, um homem que ninguém dava nada por ele, venceu Golias. Que no entanto a palavra nem fala que ele falava que era um gigante. Ele falava, quem é esse? Golias. Quem é esse Jesus? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Quando a gente vê falar ali, né, nessa quantidade dessa terra aqui, quem entrou foi só Caleb e Josué. Os dois entraram nessa terra prometida. Porque eles olharam o quê? Que Deus era com eles. E que eles podiam ir sem medo. A intimidade deles com Deus era muito grande. Eles tinham fé em Deus, eles não tiveram medo. Eles não olharam as dificuldades. Quantas vezes nós olhamos a dificuldade? E eu te pergunto, o que Deus deu para você fazer que você teve medo? Você achou que não era capaz? Ou que você sozinho não conseguia, que tinha que chamar alguém para ser sócio com você em fazer alguma coisa? Se é uma firma que Deus te deu, e você achou que para você sozinho você não conseguia. Você achou que tinha de ter mais alguém com você para você conseguir abrir. Não teve confiança de que Deus era com você. Isso eu digo no testemunho do meu filho. Deus deu uma firma para ele abrir com ele sozinho. E ele teve medo e abriu junto com o colega. E a gente diz, não é de Deus, é para você. Não é de Deus, é para você. Quando é de Deus, é para você. Não adianta você colocar o outro. Tipo, você explorar. Quando foi no tempo certo, Deus se separou. E aí? Hoje ele está na firma dele sozinho. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele está vendo que está muito melhor. Muito melhor. Deus é com ele. Quando Deus dá para você, é para você. Não adianta você querer chamar outra pessoa. Comigo aconteceu isso 2 vezes. Deus me deu uma loja, mas eu quis botar uma irmã minha. Essa irmã minha puxou o tapete. Deus me deu outra. Eu coloquei a outra irmã junto comigo. Ela me puxou o tapete. Mas era porque era só para mim. Depois eu não consegui manter a loja sozinha. Fechei a loja quando Deus permitiu que eu fechasse. Então por que você está tendo medo? Não tenha medo. A partir do momento de que o Senhor é contigo, Ele é contigo. Se Deus te chamou para fazer a obra do Senhor, faça. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer a obra do Senhor. Porque quem nos capacita é o Senhor, gente. Às vezes você fica meio assim, minha palavra foi meio assim, mas entrou no coração de alguém. Entrou no coração de alguém. O importante
que às vezes você pode ter pregado para multidões. Se entrou no coração de uma, Deus já fica satisfeito. Glória a Deus. Porque nem toda palavra é para todos. E Deus nos usa assim. Imagina só se a primeira vez que você pregar, que você pegar no microfone, que você sair pregando igualzinho aquelas pessoas que já pregam esses gideões. Não tem como. Você já ia achar que você é o quê? Bam, bam, bam. Eu sei. Nós não sabemos nada. Quem sabe é Deus. Aleluia. Deus sabe todas as coisas. E às vezes você pensou, a primeira pregação sua, e você ia se achando, porque tem gente que se acha, infelizmente. Mas 50, 100 pessoas se converterem, você vai ficar achando que é você e não é você, é Deus. Glória. E se você pregou, você achou que não pregou bem, mas falou com uma pessoa, Deus já fica feliz. E as outras coisas o Senhor vai trabalhando conosco, é devagar, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a soberba que pode subir no nosso coração. Então Ele não nos quer perder, Ele quer nos ter junto. Porque quando a soberba sobe em nossos corações, nós deixamos Deus de lado. Nós deixamos o principal. Nós deixamos Deus. E nós sem Deus nós não somos nada. Quando a gente vê a história lá de Ruth e Noemi, gente, a outra nora voltou. Noemi mandou as duas vão viver as suas vidas. Porque Noemi já tinha perdido o esposo e tinha perdido os filhos. E ela disse para as noras, vão viver as suas vidas, vocês são novas. Ela não tinha mais filho para casar com elas. Mas não. Uma resolveu voltar para a cidade dela. Mas Ruth resolveu acompanhar a sogra. Ruth, ela não foi egoísta de pensar assim, eu vou largar minha sogra para lá e vou arranjar um outro marido para cá ou alguma coisa assim. Não. Ela foi para cuidar da sogra. E olha que Deus já tinha planos preparados para ela. Deus botou um marido abençoado para cuidar dela e cuidar de Noemi. Olha que Deus maravilhoso. Se ela tivesse medo de ir com a sogra e agora eu vou ter que cuidar dela o resto da vida, como que eu vou fazer para cuidar dela? Mas não. Boaz já teve graça quando ele viu Noemi. Quando ele viu Ruth, me perdoa, gente. Quando ele viu Ruth, que no entanto deu oportunidade para trabalhar. Olha, você vê que Deus ele já prepara tudo para mim e para você. Quando o Senhor falar com você, vai. Não deixa de ir. Olha para você ver. Davi não teve medo. Ruth não teve medo. Ela foi junto com a sogra. E tudo já estava preparado. Quando o povo saiu e entrou no Mar Vermelho, quando Deus abriu o Mar Vermelho para o teu povo passar. Imagina se as pessoas fossem olhar aquelas ondas, porque creio eu que aquelas ondas batiam. Estava seco o meio. Mas aquelas ondas batiam, se você olhar, você teria medo, eu não vou passar, e você ficasse para trás, ó, te pegava. Mas aquele povo não teve medo. Eles viram que Deus abriu o caminho para eles passar. Aleluia. E nessa tarde eu queria falar para você, não tenha medo quando o Senhor falar com você. Nessa tarde é tarde de você quebrar o medo. Quebrar o medo de tudo que você estiver fazendo, que Deus mandou você fazer. E você está com medo achando que você é incapaz. Quem nos capacita é o Senhor. Glória a Deus. E às vezes nós vemos pessoas do nosso lado que às vezes prega melhor do que a gente, conhece a palavra melhor do que a gente, tem um entendimento mais aberto melhor do que a gente. E Deus não chama ele, mas chama você, que às vezes você pensa assim, eu não sei nem falar, mas é você que o Senhor quer. Porque o Senhor sabe que Ele vai te moldar do jeito dele. Ele vai colocar do jeito dele. Ele sabe que você é humilde para ver quando você errou, que não está certo, que é assim ou que se é assado. Pega uma pessoa que sabe pregar demais ou que conhece a palavra demais. Eu já vi pastores falar que eles discutem Bíblia e Bíblia não é coisa que você discutir. A pessoa que realmente ela é inteligente e ouve a voz do Senhor, ela não discute a palavra. Às vezes você sabe muito mais, mas o outro está se achando que sabe muito mais e ainda tem coragem de falar, eu discuto mesmo, se for palavra, eu discuto. Eu prefiro você calar. Você não vê a sabedoria que Deus deu para Paulo? Calar. Esse testemunho, Paulo, que você deu hoje aqui, vai ficar assim na cabeça da gente, para a gente
ter um entendimento melhor, abrir e a gente aprender a calar. E ouvir mais. E ouvir a Deus, conectar com Deus. Porque quando você calar, Deus te mostrou muita coisa, Deus te falou muita coisa. E você pode ver que o Senhor falou com seu esposo na sua casa, que quando vocês chegaram, os dois andaram juntos e foram orar. Agora você imagina se você tivesse ouvindo o que o diabo estava falando para as mulheres, já que entrasse no seu coração. Você ia chegar em casa rixosa, você ia chegar em casa brincando, porque ia levar para si. Porque eu tenho tal enfermidade, ia começar aquele aumento danado. Olha que Deus maravilhoso, o que Ele faz na minha vida e na nossa vida. Então, para perder medo, não tenha medo, viu, Clotilde? Quando o Senhor falar fazer, faça. Não tenha medo. É na simplicidade que o Senhor nos usa. O Senhor, Ele sabe quando a gente obedece a Ele. Quando Ele fala, porque eu sei que você obedece a Ele. Eu sei que você estuda muito a palavra. Eu sei que você tem entendimento da palavra. E cada dia você quer aprender mais. Eu sei disso. Que você é uma ovelha que obedece. Glória a Deus. Porque tem ovelha que me obedece, fala com eles não querem. Pastor não manda na minha vida, nós não mandamos mesmo, nós só oramos por você. Mas a boa ovelha é aquela que ouve e procura mudança. Porque quando a gente fala, a gente é boca de Deus. Você está obedecendo a Deus. Se nós pararmos para pensar nisso, a nossa vida é diferente. Mas se o Senhor mandar você fazer, faça. Não tenha medo, não acha que não vai ter tempo. O Senhor é que dá o tempo. É assim que o Senhor faz. Imagina só se eu fosse parar para pensar. Eu não vou pregar, eu não vou falar do amor de Deus porque eu não sei nada. Quantas almas a gente já ganhou para Jesus? Algumas a gente nem sabe. Algumas a gente plantou, outro colheu. Porque assim é a palavra do Senhor. E nessa tarde eu te digo, se você tem medo de alguma coisa, eu convido você a fechar os seus olhos. Conectar naquilo que você tem medo, aquilo que você quer que o Senhor faça na tua vida. Pai eterno, Pai maravilhoso. Eis aqui teus filhos amados, Senhor, que tiraram aquele tempo de estar aqui nessa tarde, Pai. Esse tempinho que está assim meio frio, que a vontade às vezes é de ficar na cama, deitado, às vezes assistindo um filme. Mas eles tiraram esse tempo para vir cultuar ao Senhor, Pai. Para vir adorar ao Senhor, Pai. E hoje, Senhor, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre o medo, Pai. Quantas coisas o Senhor tem preparado para os teus filhos amados, tuas filhas amadas, Senhor, para elas fazerem, mas elas têm medo, Pai. Elas têm medo de não suportar. Elas têm medo, Senhor, de não conseguir mudar o jeito que elas são. Que às vezes uns são nervosos, outros têm vergonha demais, tímidos demais, Pai. Outros não aguentam muita coisa, Pai, e vai se explodindo, sabendo que é o Senhor que controla o nosso jeito de ser. O Senhor vai nos mostrando e nos moldando, Senhor. Então, nessa tarde, Pai, eu clamo ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha fazer um mover sobrenatural sobre essas pessoas, Pai, quebrando todo o medo, Senhor, que eles possam ver, Senhor, o Deus que eles servem, Pai, que é um Deus de maravilha, um Deus de milagre, um Deus grandão que pode todas as coisas, que não tem será, Pai, para Deus, é sim, sim, não, não, Pai, e que quando o Senhor mandar, Pai, o Senhor vai à frente e eles vão atrás do Senhor, Pai, porque quem nos guia é o Senhor, Pai. Oh, Deus maravilhoso. E o Senhor, nessa tarde, Ele não quer que nós mergulhamos raso, mas sim no profundo, Senhor. Porque quando nós vamos ao profundo, nós conhecemos o Senhor verdadeiramente. O medo vai embora, o medo bate em retirada. Porque quando nós temos medo e deixamos de fazer o que Deus manda a gente fazer, seja na vida física, material, ou seja na vida espiritual, Pai. Quando nós paramos, o inimigo bate palmas, Senhor, porque sabe que é mais um derrotado. Mas quando, Pai, nós ouvimos a Tua voz e nós começamos a seguir, Pai, no princípio podemos até ter medo, Pai. No princípio podemos ser debochados, as pessoas podem debochar de nós, mas a gente continua, Senhor. A gente continua firme porque sermos exemplo para outras pessoas. Pai, vai quebrar agora todo medo, toda timidez, oh, Pai, todo sentimento de ser inferior, Pai, porque não somos inferior, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vai para todo mundo nessa tarde, Senhor, que eles possam ser como Davi, Senhor, que eles venham ser corajosos e ter fé no Senhor, que eles venham ter intimidade com
autoridade na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço nessa tarde, Pai. Porque eu sei, Pai, que milagre o Senhor fez e milagre o Senhor fará na vida de cada um. Amém? Glória a Deus.